Meu nome é Bula e tenho 34 anos. Ser mãe solteira do meu filho de 12 anos, Jackson, tem sido a jornada mais difícil, porém mais gratificante, da minha vida. Apesar da minha família julgar constantemente minhas escolhas, ainda mantenho contato com eles. Minha irmã, Maia, está grávida de 7 meses e seu chá de bebê será neste fim de semana. Espero que este encontro finalmente nos dê a chance de curar velhas feridas. Se você estiver assistindo, deixe um comentário me contando de onde você é e clique em curtir e se inscrever se o drama familiar te atingir. Crescer na família Miller significava viver com expectativas altíssimas. Meus pais, especialmente minha mãe, Dorothy, tinham uma ideia muito específica do que era sucesso: educação universitária, carreira respeitável, casamento com um homem adequado e, em seguida, filhos, nessa ordem exata. Qualquer coisa que se desviasse desse caminho era considerada fracasso. Desde pequenas, Maia e eu éramos constantemente comparadas. Ela era 2 anos mais velha, sempre a criança de ouro que parecia corresponder a todas as expectativas sem esforço, notas perfeitas, amigos perfeitos, atividades extracurriculares perfeitas. Eu, por outro lado, era criativa, emotiva e atraída pela arte em vez dos estudos. Minha mãe encarava meus interesses com uma decepção mal disfarçada. Porque você não pode ser mais como sua irmã, se tornou a trilha sonora da minha infância. Enquanto Maia colecionava prêmios e elogios acadêmicos, eu colecionava críticas e sugestões de melhoria. Não que a culpa fosse da Maia. Ela simplesmente tinha uma inclinação natural para as coisas que nossos pais valorizavam. Quando chegamos à idade adulta, nossos caminhos já estavam firmemente estabelecidos. Maia se formou com honras em uma universidade da Ivy League, conseguiu um emprego de prestígio em uma empresa financeira e conheceu Tom Harrison, um empreendedor de sucesso de uma família igualmente impressionante. O casamento deles era o evento social do ano em nossa comunidade. Ainda me lembro da minha mãe radiante de orgulho ao se apresentar como mãe da noiva para todos que quisessem ouvir. Minha vida tomou um rumo diferente. Eu estava no 3º ano da faculdade de artes quando conheci o Noah. Ele era charmoso, criativo e parecia me entender de uma forma que minha família nunca conseguiu. Quando descobri que estava grávida, aos 22 anos, o Noah inicialmente prometeu me apoiar. Conversamos sobre nos casar, terminar a faculdade e criar nosso filho juntos. Esses sonhos se dissiparam quando ele desapareceu 3 meses depois, deixando apenas um breve bilhete explicando que não estava pronto para esse tipo de responsabilidade. Quando contei à minha família sobre a gravidez, a reação foi exatamente a que eu esperava. Meu pai ficou em silêncio. Minha mãe chorou como se eu tivesse morrido. E Maia olhou para mim com uma mistura de choque e superioridade. Você vai resolver essa situação, né? Minha mãe perguntou, incapaz até de dizer a palavra aborto diretamente. Quando deixei claro que ficaria com meu bebê, a decepção em casa foi palpável. Minha mãe sugeriu que eu entregasse o bebê para adoção. Você ainda pode ter uma vida normal, insistiu ela. Você ainda pode encontrar um bom marido que não vai te culpar por esse erro. Mas Jackson nunca foi um erro para mim. Desde o momento em que o senti chutar, soube que faria qualquer coisa para lhe dar uma vida boa, com ou sem o apoio da minha família. Terminei minha graduação online durante a gravidez, fazendo cursos extras para poder me formar antes da chegada de Jackson. Depois que ele nasceu, comecei a trabalhar como designer gráfica freelancer, assumindo projetos que eu podia fazer em casa enquanto cuidava do meu recém-nascido. Não foi fácil. Houve noites em que chorei de exaustão, dias em que me perguntei se tinha feito a escolha certa, mas nunca me arrependi de ter meu filho. Ao longo dos anos, construí uma carreira e uma reputação sólidas. Agora, tenho uma lista de clientes fiéis que apreciam minha criatividade e profissionalismo. Moramos em um aconchegante apartamento de 2 quartos que transformei em um lar acolhedor e artístico. Jackson está se destacando na escola, especialmente em ciências e escrita criativa. Ele é uma criança sensível e atenciosa, com uma capacidade extraordinária de ler as emoções das pessoas. Meu relacionamento com Jackson é o que mais me orgulha na vida. Somos uma equipe. Ele conhece a história do pai, apropriada para a idade dele, é claro. E embora às vezes faça perguntas, nunca pareceu se sentir incompleto sem um Noah em sua vida. Fiz questão de cercá-lo de modelos masculinos positivos, como meu mentor artístico, Frank, e meu primo David, que costuma levar Jackson para acampar. Minha relação com a família, no entanto, continua tensa.
Eu os vejo em feriados importantes e eventos familiares ocasionais, mas esses encontros costumam ser tensos. Minha mãe ainda me apresenta com ressalvas sutis. Esta é minha filha mais nova, Bula. Ela é uma artista e tanto. A ênfase sempre parece sugerir que ser artista é, de alguma forma, menos do que ser o que Maia no momento. Falando em Maia, nosso relacionamento se distanciou ao longo dos anos. Ela ascendeu rapidamente na carreira, chegando a se tornar vice-presidente da empresa. Os negócios de Tom prosperaram e eles se mudaram para uma casa espaçosa em um bairro nobre. Viajaram bastante, reformaram a casa 2 vezes e, no geral, viveram a vida que meus pais sempre sonharam que suas filhas teriam. A última vez que os vi foi no dia de Ação de Graças, há cerca de 6 meses. Foi quando Maia anunciou sua gravidez. Todos estavam em êxtase. Minha mãe chorou de alegria. Meu pai abriu uma garrafa à cara de champanhe e parentes ligaram para parabenizá-los. No meio da comemoração, peguei Tom olhando para o celular com uma expressão estranha. Quando percebeu que eu estava observando, guardou o aparelho rapidamente no bolso e voltou à conversa com entusiasmo forçado. Havia algo estranho com o Tom naquele dia. Ele parecia distraído, saindo constantemente para atender ligações. Em certo momento, ouvi-o falando em voz baixa: "Não posso falar agora. Ligo para você amanhã." Quando ele voltou para dentro, seu sorriso parecia forçado. Não dei muita importância na hora. Afinal, o Tom era um homem de negócios. Ligações provavelmente eram normais, mesmo em feriados. Mas algo em seu comportamento me marcou, um sentimento do qual não conseguia me livrar. A ligação da minha mãe chegou numa tarde de terça-feira, enquanto eu finalizava um projeto de design para um cliente. Ver o nome dela no meu celular sempre me trazia uma mistura de esperança e medo, esperança de que talvez desta vez fosse diferente, medo de que provavelmente não fosse. "Olá, mãe", respondi, tentando manter o tom neutro. "Bula", respondeu ela, com a voz já carregada de um leve tom de desaprovação. "Estou ligando para falar do chá de bebê da Maia neste sábado. Começa às 14 horas na casa dela. Não exatamente um convite, mas sim uma entrega de informações." "Obrigada por me avisar", eu disse. "Jackson e eu estaremos lá." Uma pausa. "Ah, você vai levar o Jackson. Achei que talvez você pudesse encontrar alguém para cuidar dele. Esses eventos são mais para as mulheres." "Jackson é da família", respondi com firmeza, "e ele está ansioso para ver todo mundo." Minha mãe suspirou, aquele som familiar de resignação que eu ouvirá tantas vezes. "Bem, se precisar, por favor, certifique-se de que ele esteja vestido adequadamente. E você também." Claro, os amigos do trabalho da Maia estarão lá, e as esposas de alguns dos sócios do Tom. Tradução: "Não nos envergonhe parecendo o artista esforçado que você é." "Estaremos apresentáveis, mãe", assegurei-lhe, já catalogando mentalmente meu armário em busca de algo que atendesse aos seus padrões. "Ótimo. E, por favor, tente chegar no horário. O buffet está montando às 13h30, então qualquer hora depois disso está ótimo." Outra pausa e então: "Bula, espero que não haja problemas. Maia está em um estado delicado, e esta deveria ser uma ocasião feliz para ela." A implicação era clara: não mencione nada desconfortável. Não fale sobre ser mãe solteira. Não lembre a todos que você se desviou do plano. "Só quero comemorar com a minha irmã", eu disse, o que era verdade. Apesar de tudo, eu estava genuinamente feliz por Maia. "Ótimo. Bom, te vejo no sábado, então." Depois de desligar, sentei-me à minha mesa, sentindo o peso familiar das expectativas da minha família. Uma parte de mim queria ligar de volta e dar uma desculpa para não ir. Mas outra parte, a parte teimosa que ainda esperava por uma reconciliação, insistiu que eu tinha que tentar mais uma vez. Naquela noite, conversei com Jackson sobre o chá de bebê que estava por vir, enquanto preparávamos o jantar juntos. Ele picava legumes com precisão, uma habilidade que havia desenvolvido recentemente e da qual se orgulhava muito. "Então, vamos à festa de bebê da tia Maia?", perguntou ele, concentrado em criar fatias de cenoura perfeitamente uniformes. "Chá de bebê", corrigi gentilmente. "E sim, vamos. É neste sábado à tarde." Jackson ficou em silêncio por um momento. "Precisamos ir?",
A vovó sempre olha para você de um jeito estranho, e a tia Maia mal fala com a gente. Suas observações me magoaram porque eram precisas. Meu filho de 12 anos tinha percebido exatamente o que acontecia em todas as reuniões familiares. Eles ainda são nossa família, querida, e um novo bebê é algo para comemorar. O tio Tom vai estar lá? Perguntou ele, com a voz mudando ligeiramente. Imagino que sim. A casa é dele e o bebê também. Jackson passou para o aipo, com as carícias um pouco mais fortes. Não gosto do jeito que ele olha para você. Como assim? Perguntei, surpresa com o comentário. Jackson deu de ombros. Ele olha para você como se você tivesse feito algo errado. Como se você fosse inferior a eles. Não gosto disso. Fiquei impressionada com a percepção do meu filho. Eu já tinha notado a atitude condescendente do Tom, é claro, mas não tinha percebido que o Jackson também tinha percebido. Às vezes, as pessoas julgam o que não entendem, expliquei. O tio Tom teve uma experiência de vida diferente da nossa. Isso não torna tudo certo, murmurou Jackson. Não, não torna, concordei. Mas parte de ser uma pessoa melhor é aparecer mesmo assim, ser gentil e não deixar que os julgamentos dos outros te definam. Jackson não pareceu convencido, mas assentiu. O que vamos comprar para o bebê? Sorri, grata pela mudança de assunto. Estava pensando que poderíamos comprar um conjunto de cobertor de algodão orgânico para bebê muito bonito. Encontrei um feito à mão por aquela artesã que conhecemos na feira. Aquele com os pássaros bordados? Perguntou Jackson, animando-se um pouco. Foi bem legal. Sim, e é caro, então deve atender aos padrões da vovó para um presente apropriado, acrescentei com uma piscadela. Jackson riu e a tensão se dissipou. Posso fazer um cartão para acompanhar? Com certeza. Sua arte o tornaria ainda mais especial. Os dias seguintes passaram rápido enquanto eu concluía os projetos para clientes e me preparava para o chá de bebê. Gastei mais do que deveria no presente, embrulhando-o em papel elegante com um cartão feito à mão pela Jackson com uma cegonha lindamente desenhada. Também esbanjei em um vestido novo para mim, azul marinho com estampas florais sutis, conservador o suficiente para a aprovação da minha mãe, mas ainda assim refletindo o meu estilo. Na manhã do banho, notei que Jackson estava estranhamente quieto. Ele estava sentado à mesa da cozinha, olhando para o celular com uma expressão intensa. Está tudo bem, amigo? Perguntei, servindo-lhe um copo de suco de laranja. Ele se assustou e rapidamente desligou o celular. Tá, tudo bem. Tem certeza? Você parece um pouco distraído. Só brincando, disse ele, mas sua voz não demonstrava convicção. Mais tarde, quando nos preparávamos para sair, eu peguei checando o celular novamente, com a testa franzida de concentração. Jackson, o que está acontecendo? Você ficou grudado nesse telefone a manhã toda. Nada, ele disse rápido demais. Então, após uma pausa, mãe, eu não acho que o tio Tom seja uma boa pessoa. A declaração foi tão inesperada que eu não soube imediatamente como responder. Por que você diz isso? Jackson hesitou, claramente lutando com alguma coisa. Só um pressentimento. Aconteceu alguma coisa? Ele te disse alguma coisa no dia de ação de graças? Não, nada disso. Podemos ir embora? Vamos nos atrasar, e você sabe como a vovó fica. Eu queria insistir mais, mas ele estava certo sobre a hora. Ok, mas se algo estiver te incomodando, você sempre pode falar comigo sobre isso. Você sabe disso, né? Ele assentiu, mas sua expressão permaneceu preocupada. Ao entrarmos no carro e seguirmos em direção ao bairro de Maia e Tom, eu não conseguia me livrar da sensação de que Jackson estava escondendo algo de mim. Presumi que fosse apenas a ansiedade de rever familiares que nem sempre foram gentis conosco. Eu não tinha ideia do que realmente se passava na cabeça do meu filho ou como isso mudaria tudo em poucas horas. A casa de Maia e Tom ficava no alto de uma colina com vista para a cidade, uma obra-prima contemporânea de vidro e pedra que havia sido publicada em uma revista regional de arquitetura. Ao entrarmos na entrada circular, já repleta de veículos de luxo, senti a familiar pontada de inadequação no meu prático sedã médio. Uau, Jackson sussurrou ao meu lado. A casa deles é ainda maior do que eu me lembrava.
Eles fizeram algumas reformas desde o dia de Ação de Graças, expliquei, lembrando-me das atualizações detalhadas que minha mãe compartilhava durante nossos raros telefonemas. O negócio do tio Tom tem sido muito bem sucedido este ano. Estacionamos e nos aproximamos da porta da frente, Jackson caminhando ligeiramente atrás de mim. Eu podia sentir sua apreensão pela forma como ele se mantinha por perto, quase me usando como escudo. Respirando fundo, toquei a campainha. A porta se abriu para revelar não Maya ou Tom, mas minha mãe, impecavelmente vestida com um taier rosa claro que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Bula, Jackson. Você chegou na hora certa, disse ela, me dando uma rápida olhada que eu sabia ser uma avaliação da minha aparência. Seu leve aceno de cabeça me disse que eu tinha passado, mesmo que por pouco. A maioria dos convidados já está aqui. Entre. O saguão dava para uma ampla sala de estar, onde cerca de 20 mulheres estavam reunidas em grupos, com taças de champanhe na mão. O ambiente era decorado em tons pastéis suaves, com arranjos florais elaborados e uma mesa repleta de presentes elegantemente embrulhados. Uma faixa com os dizeres Bem-vindo, bebê Harrison pendia na parede do fundo. Ao entrarmos, várias cabeças se voltaram para nós. Reconheci algumas amigas de Maya de reuniões anteriores, alguns parentes e várias mulheres que presumi serem as esposas dos sócios que minha mãe havia mencionado. Aí está você? Maya chamou de seu lugar de honra, uma poltrona luxuosa decorada com fitas e flores. Minha irmã estava radiante em um vestido de maternidade justo que, de alguma forma, conseguia fazer a gravidez parecer glamourosa. Seu cabelo estava impecavelmente arrumado, a maquiagem impecável e seu sorriso radiante enquanto acenava para nós. No entanto, quando nos aproximamos, notei que seu sorriso não alcançava seus olhos. Bula, que bom que você pôde vir, disse ela, aceitando meu breve abraço. E o Jackson também. Que bom. Havia uma leve inflexão em Ambon que sugeria que era tudo menos isso. Ao lado dela, Tom estava em um terno que parecia caro, apesar da natureza casual do evento. Ele me cumprimentou com um aceno rígido antes de voltar sua atenção para Jackson. E aí, rapaz? Está ficando alto, não é? Seu tom era excessivamente jovial, o tipo de adulto que usa quando não sabe muito bem como falar com crianças. Jackson apenas assentiu, seus olhos alternando entre Tom e Maya. Porque vocês duas não comem alguma coisa, sugeriu minha mãe, já nos conduzindo em direção à mesa do buffet, para longe do centro das atenções. O buffet fez uma seleção maravilhosa. Enquanto enchíamos nossos pratos com sanduíches minúsculos e espetinhos de frutas, uma mulher que reconheci vagamente como uma das amigas de faculdade de Maya se aproximou. Bula Urai? Perguntou ela, com a voz doce e melosa. Faz séculos. Você está aqui sozinha hoje? A pergunta tinha um quê de sarcástica, uma sutil alfinetada com a qual eu estava bem familiarizada. Estou aqui com meu filho, respondi calmamente, gesticulando para Jackson, que selecionava cuidadosamente um biscoito de uma bandeja. Ah, que delícia, disse ela, com os olhos transmitindo uma compaixão que mais parecia pena. Deve ser tão desafiador fazer tudo sozinha. Antes que eu pudesse responder, uma mulher mais velha, que reconheci como prima da minha mãe, juntou-se a nós. Ash deve ser o seu filho, disse ela, olhando para Jackson com indisfarçável curiosidade. Crescer sem uma figura paterna deve ser tão difícil. Os meninos, em especial, precisam dessa orientação masculina, não é? Jackson enrijeceu-se ao meu lado, os nós dos dedos ficando brancos ao redor do prato. Jackson tem muitos exemplos positivos na vida, eu disse com firmeza, colocando a mão protetora em seu ombro. E ele está indo excepcionalmente bem, o melhor da turma em ciências e um artista incrível. Claro, claro, disse a mulher, com desdém. Mas não é exatamente a mesma coisa que ter um pai em casa, é? Senti Jackson tremer levemente sob meu toque e soube que era hora de nos retirarmos daquela conversa. Se nos derem licença, preciso ir parabenizar minha irmã direito. Enquanto nos afastávamos, Jackson sussurrou, odeio quando falam de mim como se eu não estivesse aqui ou como se houvesse algo errado comigo. Não há nada de errado com você, assegurei-lhe. Algumas pessoas simplesmente não conseguem imaginar a felicidade fora da sua definição restrita do que uma família deve ser. Encontramos assentos na extremidade da sala, um pouco afastados do centro da reunião.
De lá, assistimos Maia comandar a festa, aceitando elogios sobre tudo, desde o brilho da gravidez até a casa impecável. Minha mãe esvoaçava ao redor dela como uma borboleta ansiosa, garantindo que todos os copos estivessem cheios e as conversas fluíssem. Quando chegou a hora de Maia abrir os presentes, todos se reuniram em semicírculo ao redor de sua cadeira. Ficamos no fundo, mas minha mãe nos viu e acenou impacientemente. Bula, traga seu presente para frente. Maia já vai começar. Relutantemente, avancei com nosso pacote cuidadosamente embrulhado, colocando-o na mesa de presentes antes de voltar para Jackson. Um por um, Maia abriu os presentes, exclamando sobre roupinhas minúsculas e acessórios de bebê que eu jamais poderia ter comprado como mãe de primeira viagem. Cada presente foi recebido com genuíno entusiasmo e agradecimentos efusivos. Quando chegou ao nosso, desembrulhou-o rapidamente. Ah, um conjunto de cobertores. Que lindo, disse ela, mal olhando para o primoroso trabalho manual antes de colocá-lo de lado e pegar o próximo pacote. Nenhuma menção ao lindo cartão de Jackson, nenhum reconhecimento do cuidado que tínhamos em escolher algo feito à mão e especial. Aquele cobertor custou $150, Jackson murmurou baixinho. E ela agiu como se não fosse nada. Tudo bem, sussurrei de volta. O importante é que o bebê tenha algo aconchegante para se aconchegar. Mas eu também senti a dor da rejeição, principalmente quando o presente seguinte, uma babá eletrônica comum comprada em loja, recebeu muito mais reconhecimento. A mão de Jackson encontrou a minha e apertou com força, sua natureza intuitiva sentindo minha dor. Quando chegou a hora do almoço no chá de bebê, descobrimos que os assentos já haviam sido arranjados com delicados cartões de visita. Jackson e eu fomos acomodados em uma mesa no canto mais distante da sala, junto com uma tia-avó idosa com deficiência auditiva e um primo distante que eu não via há anos. Pelo menos podemos comer em paz, sussurrei para Jackson, tentando tirar o melhor proveito da situação. Ele retribuiu com um pequeno sorriso, mas percebi que ele estava ciente da separação deliberada. De nossa posição isolada, observamos minha mãe comandar a mesa principal com Maia, Tom e o que pareciam ser os convidados mais prestigiados. A voz de Dorothy ecoava pela sala enquanto ela contava histórias sobre as conquistas de Maia e a vida perfeitamente estável do casal. O Tom acabou de fechar aquele grande negócio de desenvolvimento no distrito financeiro, ouvi-a dizer. E eles já estão planejando a reforma do quarto do bebê. Só o melhor para o meu primeiro neto. Estremeci com isso. Jackson era tecnicamente o primeiro neto dela, embora ela raramente o reconhecesse como tal. Jackson também notou. Vi seus ombros caírem levemente enquanto ele empurrava a comida pelo prato. Não deixe isso te afetar, eu disse suavemente. Você sabe que a vovó tem os próprios problemas. Eu sei, ele respondeu. Só queria que ela visse como você é incrível, mãe. Sua lealdade aqueceu meu coração. Contanto que você pense assim, é tudo o que importa para mim. Depois do almoço, os convidados voltaram para a sala para tomar café e sobremesa. Jackson estava cada vez mais quieto, checando o celular debaixo da mesa e, de vez em quando, lançando olhares estranhos para Tom, que trabalhava no ambiente como um político, passando de grupo em grupo com charme experiente. Tentei conversar com alguns dos convidados menos críticos, discutindo principalmente assuntos neutros, como o calor fora de época e os filmes mais recentes. Quando eu estava começando a achar que conseguiríamos passar ilesos pelo evento, a conversa tomou um rumo inesperado. Uma das amigas de Maia, uma mulher chamada Valerie, de quem eu me lembrava dos tempos de faculdade, levantou a voz um pouco para ser ouvida em meio à conversa geral. Então, Maia, você e o Tom já decidiram qual será a sua abordagem parental? Vocês vão ser mais rigorosos ou mais relaxados? Todos os olhares se voltaram para minha irmã, que sorria serenamente com uma das mãos apoiada na barriga. Bem, temos lido vários livros sobre o assunto. Tom acredita em limites firmes com muito reforço positivo, e eu acho que a estrutura é muito importante para as crianças. Cabeças concordaram com a cabeça ao redor da sala. Minha mãe sorriu orgulhosa. Pretendemos ser pais muito envolvidos, continuou Maia, animando-se com o assunto. O Tom está até reduzindo a carga horária nos primeiros meses. Acreditamos que ter ambos os pais ativamente envolvidos é crucial para o desenvolvimento adequado. Enquanto falava, seu olhar se voltou para mim, e algo em sua expressão mudou, um leve franzir de lábios, um endurecimento ao redor dos olhos.
Afinal, acrescentou ela, com a voz assumindo um tom cortante, crianças precisam de estabilidade e consistência, de uma mãe e um pai comprometidos um com o outro e com a família. A implicação pairava no ar como uma nuvem pesada. Alguns olhares desconfortáveis me foram lançados. Somos tão abençoados, continuou Maia, agora olhando diretamente para mim, por podermos dar ao nosso filho tudo o que ele precisa, incluindo uma unidade familiar completa. Meu estômago se contraiu ao perceber para onde aquilo ia dar. Jackson também sentiu, seu corpo tenso ao meu lado. Pelo menos meu bebê vai ter um pai, disse Maia com uma risada que soou como vidro quebrando. Para meu horror, vários convidados riram junto com ela. Outros desviaram o olhar, sem graça, mas ninguém se pronunciou. Algumas mulheres simplesmente fazem escolhas ruins, acrescentou minha mãe, sentada ao lado de Maia, sua voz ecoando pela sala agora mais silenciosa. Mas, felizmente, Maia sempre soube tomar as decisões certas. A sala parecia girar ao meu redor. 12 anos de julgamentos, 12 anos de provocações sutis e nem tão sutis, tudo condensado nessa humilhação pública. Senti lágrimas ardendo em meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não ali, não agora, não na frente daquelas pessoas. Comecei a me levantar, pretendendo sair com dignidade, quando a mão de Jackson em meu braço me impediu. Olhei para meu filho, esperando ver mágoa ou constrangimento em seu rosto. Em vez disso, vi algo completamente diferente. Sua expressão era calma, determinada, com uma maturidade muito além de seus 12 anos. Mãe, está tudo bem, ele sussurrou. Preciso fazer uma coisa. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, Jackson se levantou, seu corpo esguio, ereto e alto ao meu lado. O ambiente foi ficando em silêncio à medida que as pessoas notavam o menino de 12 anos parado, ereto como uma vara verde, no meio do chá de bebê. Até a expressão presunçosa de Maia vacilou um pouco ao perceber a postura do sobrinho. Jackson, sussurrei com urgência, puxando sua manga. Sente-se, querido. Mas ele gentilmente se livrou da minha mão, com os olhos fixos na tia. A confiança em sua postura era tão inesperada que me senti paralisada, sem saber se devia impedi-lo ou deixar o que quer que estivesse acontecendo se desenrolar. Minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio desconfortável. Jackson, querido, os adultos estão conversando. Por que você não vai lá para o pátio? Acho que ainda tem os biscoitos na mesa de sobremesas. Jackson nem olhou na direção dela. Em vez disso, deu um passo à frente, depois outro, até estar no centro da sala. Os convidados se afastaram um pouco, criando uma linha de visão clara entre meu filho, Maia e Tom. Tia Maia, disse Jackson, com a voz surpreendentemente firme e clara. Devo contar a todos sobre a outra família do tio Tom? As palavras caíram como uma bomba no elegante salão. Por um instante, tudo pareceu suspenso no tempo. O rosto de Maia passou da confusão ao choque, sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Tom, que estivera casualmente encostado na lareira, endireitou-se de repente, o rosto perdendo a cor. Minha mãe ficou paralisada, uma das mãos segurando seu colar de pérolas. Os outros convidados trocaram olhares perplexos, sem saber se tinham ouvido direito. O que ele disse? Sussurrou alguém. Do que ele está falando? Perguntou o outro. Tom foi o primeiro a se recuperar, forçando uma risada que soou dolorosamente artificial. Crianças e suas imaginações, disse ele, tentando soar divertido, mas conseguindo apenas uma aproximação forçada. Jackson, meu chapa, do que você está falando? Jackson não se encolheu diante do olhar de Tom. Em vez disso, enfiou a mão no bolso e tirou o celular. Eu estava no Westfield Mall com meu amigo Zack no sábado passado. Estávamos na praça de alimentação quando te vi. O rosto de Tom se contraiu levemente. Bem, eu vou àquele shopping e às vezes a negócios. O que há de tão estranho nisso? Você não estava sozinho, continuou Jackson, com a voz ainda calma, mas agora tingida de algo parecido com decepção. Você estava com uma mulher e duas crianças, um menino mais ou menos da minha idade e uma menininha, de uns 5 ou 6 anos. O quarto estava tão silencioso que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede ornamentado. O rosto de Maia estava pálido agora, suas mãos agarrando os braços da cadeira. Você chamou o menino de um filho, acrescentou Jackson. E a menininha te chamou de um papai.
Tom deu um passo à frente, seu sorriso forçado agora completamente desaparecido. Agora escuta aqui. Isso é completamente ridículo. Tenho clientes com crianças. Provavelmente eu só estava sendo simpático. Jackson passou o dedo pela tela do celular. Tirei uma foto porque estava confuso. Pensei que talvez você tivesse primos ou algo que nunca mencionou. Ele virou o celular, mostrando uma imagem um tanto distante, mas nítida, de Tom com o braço em volta de uma mulher que definitivamente não era Maya, um menino e uma menina de cada lado. O rosto de Tom se contorceu de raiva. Você tirou fotos minhas? Isso é invasão de privacidade. Bula, controle seu filho. Mas era tarde demais. A foto já estava circulando enquanto os convidados esticavam o pescoço para ver. Depois que te vi, fiquei curioso, continuou Jackson, aparentemente imune à fúria crescente de Tom. Então, te procurei online. Não foi difícil encontrar seu outro perfil no Facebook. Aquele com o nome Thomas Harris em vez de Tom Harrison. Maya emitiu um som estrangulado, algo entre um suspiro e um soluço. Você tem uma vida completamente diferente a 16 quilômetros de distância, em Riverside, disse Jackson, com a voz finalmente transparecendo um traço de emoção. Outra esposa chamada Diane, 2 filhos, um cachorro chamado Cooper. Você até postou fotos das suas férias em família no Lago Tahoe no mês passado, quando contou à tia Maya que estava em uma conferência de negócios. A revelação pairou no ar como uma presença física. Vários convidados começaram a recolher suas bolsas, claramente ansiosos para escapar do drama que se desenrolava. Outros permaneceram paralisados, incapazes de desviar o olhar da situação desastrosa. Isso é um absurdo, gaguejou Tom, mas seu protesto carecia de convicção. Essa criança está inventando histórias. Eu também tenho o endereço, disse Jackson baixinho. O Avon Drive, 722. É onde sua outra família mora, na casa azul com a porta vermelha. O rosto de Tom se contraiu, o último detalhe confirmando claramente o que todos na sala agora suspeitavam ser verdade. Ele abriu a boca como se fosse falar, fechou-a novamente e então se virou para Maya com olhos suplicantes. Maya, querida, eu posso explicar. Não é o que parece. Mas Maya estava além da audição. Ela estava sentada rigidamente na cadeira, com uma mão na barriga, a outra cobrindo a boca, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha mãe havia desabado em uma cadeira próxima, seu rosto uma máscara de choque e descrença. A família perfeita que ela havia considerado o padrão por tanto tempo estava se desintegrando diante de seus olhos. Jackson finalmente se afastou de Tom e olhou para mim, seu rosto jovem demonstrando orgulho e incerteza. Desculpe, mãe. Sei que você me disse para ser educada, mas eu não podia deixar que continuassem sendo maus com você quando o tio Tom é quem vive uma mentira. Estendi a mão para meu filho, puxando-o para perto, tomada por uma mistura de choque com a revelação e orgulho feroz de sua coragem. Está tudo bem, sussurrei em seu cabelo. Você não fez nada de errado. À medida que o impacto total do que acabará de acontecer começou a se consolidar, percebi que nossa família nunca mais seria a mesma. Para o bem ou para o mal, a verdade agora estava à mostra, e nenhum de nós poderia voltar a fingir que tudo estava perfeito. Os 30 minutos seguintes foram um caos. Metade dos convidados deu desculpas precipitadas e foi embora, agarrando suas bolsas e cochichando furiosamente enquanto corriam para seus carros. Os convidados restantes pairavam incertos, divididos entre o constrangimento social de ficar e o drama picante que não queriam perder. Tom passou da negação à raiva e à súplica desesperada em questão de minutos. Maya, por favor, deixe-me explicar, implorou ele, ajoelhando-se diante da cadeira dela. É complicado. Há acordos financeiros, questões de custódia. Eu ia te contar eventualmente. Maya o encarou com olhos vazios, uma das mãos cobrindo a barriga protetoramente. Há quanto tempo? Sussurrou ela finalmente. Há quanto tempo você é casado com ela? Tom hesitou, o que foi resposta suficiente. Você já era casado quando me conheceu? A voz de Maya se elevou bruscamente. Seu silêncio confirmou o pior. Saiam daqui, disse ela, com a voz estranhamente calma. Saiam desta casa agora mesmo. Esta casa também é minha, protestou Tom, mas a expressão no rosto de Maya deve tê-lo convencido a não insistir no assunto. Ele se levantou,
ajeitou o paletó e lançou um olhar venenoso para Jackson e para mim. A culpa é sua, disparou ele, você e seu pirralho intrometido. Vocês não aguentavam ver sua irmã feliz, né? Tinham que estragar tudo porque a vida de vocês é uma bagunça. Chega! A voz da minha mãe cortou a sala com uma força surpreendente. Ela havia se levantado da cadeira e agora estava entre Tom e nós, seu pequeno corpo vibrando de fúria. Você não vai falar com minha filha ou meu neto desse jeito. Não depois do que você fez. Saia desta casa imediatamente antes que eu chame a polícia. A autoridade em sua voz era inesperada, e a raiva de Tom diminuiu um pouco. Com um último olhar furioso ao redor da sala, ele pegou as chaves de uma mesa lateral e saiu furioso pela porta da frente, batendo-a atrás de si. Em seu encalço, os convidados restantes começaram a se dispersar, murmurando condolências constrangidas para Maya enquanto saíam. Logo, só restava a família. Maya desabou na cadeira, minha mãe pairando por perto, e Jackson e eu parados, incertos, no meio da sala. Virei-me para o meu filho, precisando entender. Jackson, podemos conversar lá fora um minuto? Ele assentiu, seguindo-me até o pátio dos fundos, onde o sol da tarde lançava longas sombras sobre o gramado bem cuidado. Como você descobriu tudo isso? Perguntei quando ficamos sozinhos. Jackson olhou para os tênis. Começou no shopping, como eu disse. Vi o tio Tom com aquela família, e ele parecia diferente. Feliz de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Eles estavam tomando sorvete e rindo, e ele não estava olhando o celular nem olhando ao redor nervosamente como sempre faz quando vemos em eventos de família. Assenti, incentivando-o a continuar. Tirei a foto porque estava confuso. Depois, fiquei curioso e pesquisei sobre ele online. Não foi tão difícil, mãe. Ele tem 2 contas diferentes no Facebook, mas usa a mesma foto de perfil em ambas, só que com cortes diferentes. Uma para Tom Harrison, o empresário de sucesso casado com a tia Maya, e outra para Thomas Harris, o chefe de família com Diane e as crianças. Por que você não me contou? Perguntei gentilmente. Jackson deu de ombros. Eu ia contar, mas queria ter certeza primeiro. E aí, quando a tia Maya disse aquelas coisas sobre você, e a vovó também, sua avó sumiu, e ele me olhou com olhos sábios demais para a idade. Fiquei tão bravo. Eles agem como se você tivesse feito algo errado me criando sozinha. Mas o tio Tom está vivendo uma mentira deslavada, e eles acham que ele é perfeito. Puxei-o para um abraço, maravilhada com a pessoa compassiva e justa que ele estava se tornando. Não estou brava, assegurei-lhe. Mas revelar segredos como esse é algo grave. Há consequências que afetam muita gente. Eu sei, disse-lhe suavemente. Mas eu deveria simplesmente deixar que continuassem te machucando? Eu não tinha uma resposta adequada para isso. Em vez disso, apenas o abracei com mais força, grata além das palavras por sua lealdade feroz. Quando voltamos para dentro, encontramos Maya sozinha na sala de estar, olhando fixamente para o cartazam Bem-vindo, bebê Harrison, que agora parecia uma piada cruel. Minha mãe havia desaparecido, provavelmente para ligar para meu pai ou outros parentes com a notícia. Aproximei-me da minha irmã com cautela. Maya, cadê todo mundo? Foi embora, disse ela, secamente. A mãe está lá em cima tendo uma crise. Todo mundo foi embora. Ela olhou para mim, a maquiagem borrada de tanto chorar. Você está feliz agora? A acusação a machucou. Claro que não. Como você pôde pensar isso? Seu filho acabou de destruir meu casamento. Não, respondi com firmeza. O Tom destruiu seu casamento quando decidiu viver uma vida dupla. O Jackson acabou de expor a verdade. O rosto de Maya se contraiu. 7 anos, sussurrou ela. Estou com ele há 7 anos, e era tudo mentira. Apesar de tudo o que havia acontecido entre nós, meu coração se partiu por ela. Sentei-me ao seu lado e, hesitante, coloquei a mão em seu braço. Sinto muito, Maya. Você não merecia isso. O que eu vou fazer? Perguntou ela, levando a mão à barriga roliça. Estou grávida de 7 meses de um filho dele. Você vai ficar bem, eu disse a ela, surpreendendo-me com a convicção na minha voz. Você é forte, bem-sucedida e tem uma família que vai te apoiar.
Ela deu uma risada amarga. Família? Você quer dizer a família que eu tratei terrivelmente por anos? A irmã que eu acabei de humilhar publicamente? Por que você me ajudaria depois de tudo o que eu disse e fiz? Respirei fundo. Porque é isso que família realmente significa. Não aparências, status ou seguir um caminho predeterminado. Significa estar lá um para o outro, mesmo quando é difícil. Principalmente quando é difícil. Lágrimas encheram seus olhos novamente. Eu fui horrível com você esse tempo todo. Eu achava que era muito melhor do que você porque tinha o casamento perfeito, a vida perfeita, e tudo isso construído em cima de mentiras. Todos cometemos erros, eu disse suavemente. A questão é o que fazemos depois de percebê-los. Minha mãe reapareceu então, com o rosto contraído e envelhecido de alguma forma no espaço de uma única tarde. Ela olhou de Maia para mim com incerteza, como se nos visse pela primeira vez. Liguei para o seu pai, disse ela, sem se dirigir a ninguém em particular. Ele está voltando do golfe. Ela ficou parada, sem jeito, na porta, uma mulher que passará décadas construindo a imagem familiar perfeita, agora confrontada com seu completo colapso. Pela primeira vez, parecia sem palavras ou julgamento. Mãe, eu disse baixinho. Acho que precisamos conversar, todos nós. Ela assentiu lentamente, indo se sentar em frente a mim e a Maia. Jackson estava por perto, e eu dei um tapinha no assento ao meu lado, incluindo-o naquele momento em família. Eu nunca quis que nada disso acontecesse, começou minha mãe, com a voz estranhamente trêmula. Eu só queria o melhor para vocês dois. Queria que vocês tivessem uma vida boa. Eu sei, mãe, eu disse, mas você equiparou um boa a um tipo de vida muito específico. E quando minha vida tomou um rumo diferente, você a tratou como um fracasso, em vez de apenas um tipo diferente de sucesso. Ela se encolheu um pouco, mas não negou. Trabalhei duro para construir uma vida da qual me orgulho, continuei. Jackson e eu podemos não ter uma casa grande ou um endereço de prestígio, mas temos um lar amoroso. Temos um ao outro, e isso importa mais do que qualquer uma das coisas pelas quais você passou anos me fazendo sentir mal por não ter. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Eu não percebi o quanto eu estava te machucando. Eu pensei que estava te motivando a fazer melhor, a querer mais. Me comparando constantemente com a Maia, tratando Jackson como inferior por causa de como ele veio ao mundo. Jackson se mexeu ao meu lado, e eu apertei sua mão para tranquilizá-lo. Eu estava errada, admitiu minha mãe, as palavras claramente difíceis para ela. Eu vejo isso agora, especialmente depois de hoje. Ela se virou para olhar para Maia. Eu dava tanta importância às aparências que não percebi o que estava realmente acontecendo. Eu me gabava do tom para todos que queriam ouvir, e o tempo todo. Ela não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Todos nós entendíamos a magnitude da farsa. O que acontece agora? Perguntou Maia, olhando para mim e para minha mãe. Agora, respondi com firmeza, começamos a ser uma família de verdade, uma família que se apoia nos bons e maus momentos. Uma família que valoriza a honestidade acima das aparências. Não sei se consigo fazer isso sozinha, sussurrou Maia, tocando a barriga novamente. Você não está sozinha, eu disse a ela. Você tem a mim. Você tem a mamãe e o papai. E, ao contrário do que você disse antes, crianças podem prosperar com um dos pais que as ama completamente. Jackson é a prova viva disso. Meu filho se endireitou orgulhosamente ao meu lado e, pela primeira vez naquele dia, Maia olhou para ele com algo próximo ao respeito. Obrigada, disse ela suavemente. Por dizer a verdade, mesmo que doesse. Jackson assentiu solenemente. Sinto muito que tenha acontecido assim. Eu também, respondeu Maia. Mas talvez seja melhor saber agora do que continuar vivendo uma mentira. Enquanto nós quatro nos sentávamos juntos nas ruínas do que deveria ser um dia de celebração, senti uma estranha sensação de esperança começar a criar raízes. O caminho a seguir não seria fácil para nenhum de nós, especialmente para Maia, mas pelo menos seria construído com base na verdade, e não na ilusão. E talvez, dessa dolorosa revelação, uma família mais forte e autêntica pudesse eventualmente emergir. Os meses que se seguiram à revelação do chá de bebê foram difíceis, mas transformadores para nossa família.
Maya pediu o divórcio, descobrindo imediatamente, no processo, que a mentira de Tom era ainda mais profunda do que pensávamos inicialmente. Ele não só tinha outra família, como também vinha desviando dinheiro das contas conjuntas deles há anos, presumivelmente para sustentar a outra família. Durante todo esse tempo, permanecia ao lado da minha irmã. Os anos de julgamento e comparação se dissiparam quando redescobrimos o vínculo que tínhamos quando crianças, antes que as expectativas e a competição nos separassem. Acompanhei-a às consultas médicas, ajudei-a a preparar o quarto do bebê e passei horas ouvindo-a lidar com o choque e a dor. Minha mãe passou talvez pela transformação mais surpreendente. O colapso de sua narrativa familiar cuidadosamente construída pareceu quebrar algo fundamental em sua visão de mundo. Pela primeira vez, ela começou a questionar os valores e julgamentos que guiaram sua vida por tanto tempo. Passei décadas me concentrando nas coisas erradas, confessou-me certa noite, enquanto estávamos sentadas na cozinha de Maya, separando roupas de bebê. Todos esses anos, desprezei suas escolhas. E, no entanto, você construiu algo real e honesto. Você criou um menino incrível com integridade e coragem. Enquanto isso, eu me gabava de um casamento que não passava de fachada. Você fez o que achou certo, eu disse a ela, encontrando perdão mais fácil do que esperava. Todos cometemos erros, mãe. O que importa é que aprendamos com eles. Ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Sinto muito, Bula, por tudo, por fazer você se sentir inferior, por não enxergar a força incrível que foi necessária para tomar as decisões que você tomou. Essa conversa marcou uma virada em nosso relacionamento. Os comentários críticos cessaram, substituídos por um interesse genuíno pelo meu trabalho e pelas atividades de Jackson. Ela começou a visitar nosso apartamento regularmente, sem fazer mais comentários sutis sobre o tamanho ou a localização, mas sim apreciando o aconchego e a criatividade que o tornavam nosso lar. Jackson floresceu sob a atenção e o respeito recém-adquiridos da avó. Ele lhe mostrou seus projetos científicos e portfólios de arte, e ela ouviu com genuíno entusiasmo. Muitas vezes eu a flagrei observando-o com uma mistura de orgulho e arrependimento, talvez pensando em todos os anos que havia perdido por mantê-lo à distância. Ele é tão parecido com você, ela me disse certa vez. A mesma determinação silenciosa, esse senso de justiça. Você fez um trabalho incrível com ele, Bula. Eu deveria ter te contado isso anos atrás. Quanto a Maya, sua jornada foi talvez a mais difícil. Aos 36 anos, ela se viu diante da maternidade solo, exatamente a situação pela qual ela me julgou tão duramente. A ironia não passou despercebida por nenhuma de nós. Não sei como você conseguiu, admitiu ela certa noite, enquanto montávamos um berço em seu quarto recém-reformado. Ela havia vendido a casa que dividia com Tom, incapaz de conviver com as lembranças, e comprado uma casa menor, mas ainda adorável, mais perto de onde eu morava. A ideia de fazer isso sozinha me apavora. Você não estará sozinha, lembrei-a, e, sinceramente, é mais difícil e mais fácil do que você imagina. Mais difícil porque há momentos em que ter alguém para dividir a carga significaria tudo. Mais fácil porque todas as decisões são suas. Há uma certa liberdade nisso. Sempre achei que precisava da vida perfeita para ser feliz, disse ela, apoiando a mão na barriga de 8 meses, o marido, a casa, a carreira. Eu me definia por esses indicadores externos de sucesso. E agora? Perguntei. Agora estou aprendendo que o verdadeiro sucesso tem a ver com autenticidade. Construir uma vida que seja verdadeiramente sua, não uma vida projetada para impressionar os outros. Ela me olhou com uma nova compreensão. Você já percebeu isso há muito tempo, não é? Eu tive que descobrir, sorri. Mas acho que cada um chega lá no seu próprio tempo, do seu próprio jeito. 2 semanas depois, Maya entrou em trabalho de parto 3 semanas antes do previsto. Jackson e eu fomos os primeiros a chegar ao hospital, seguidos de perto pelos nossos pais. Reunimos-nos na sala de espera, uma família unida pela crise e pela compreensão recém-descoberta. Quando a enfermeira finalmente veio nos dizer que Maya e a filha estavam bem, minha mãe desatou a chorar. Uma neta, sussurrou. Outra neta linda. Notei que ela usou a palavra outra, um pequeno, mas significativo, reconhecimento de Jackson como sua primeira neta. Ele também notou um pequeno sorriso nos cantos da boca. Mais tarde,
enquanto estávamos ao redor da cama de hospital de Maia, observando-a embalar a pequena Lily com uma mistura de exaustão e admiração, minha mãe fez algo que nos surpreendeu a todos. Ela nos abraçou forte, a mim e a Jackson. Obrigada, disse ela, com a voz carregada de emoção. Aos dois. Vocês ensinaram a esta senhora mais do que ela jamais esperava aprender. Jackson olhou para ela com seus olhos sábios e gentis. Está tudo bem, vovó. Às vezes, as lições mais difíceis são as que mais precisamos. Da boca de bebês, pensei, maravilhada com a capacidade do meu filho de perdoar e ser sábio. Nas semanas e meses que se seguiram, nossa família se adaptou a um novo normal. Maia descobriu forças que nunca soube que possuía ao navegar pela maternidade sem o parceiro com quem contava. Minha mãe se tornou uma presença constante em nossas casas, dividindo seu tempo entre os netos sem nenhum resquício do favoritismo que antes era tão doloroso. Certa noite, enquanto eu estava sentada na minha pequena varanda observando Jackson ajudar Maia a cuidar da bebê Lily enquanto ela preparava uma mamadeira, senti uma profunda sensação de paz me invadir. A jornada tinha sido difícil, cheia de julgamentos, dor e, por fim, revelações. Mas o que emergiu daquele momento crucial foi algo precioso, uma família unida não por aparências ou expectativas, mas por amor, verdade e respeito mútuo. Eu havia passado tantos anos me sentindo como o fracasso da família, aquele que se desviara do caminho aprovado. Agora eu entendia que, às vezes, o caminho inesperado leva exatamente onde você precisa estar. Minhas escolhas me deram Jackson, independência e uma vida construída sobre autenticidade em vez de ilusão. O incidente do chá de bebê, por mais doloroso que tenha sido, destruiu a fachada que nos impedia de realmente nos vermos e nos aceitarmos. A partir desses pedaços quebrados, construímos algo mais forte, mais belo em sua imperfeição. Ao observar meu filho hoje, agora com 13 anos e se tornando um jovem de caráter extraordinário, sinto-me repleta de gratidão pela jornada que nos trouxe até aqui. A estrada não foi o que eu havia planejado ou esperado, mas mesmo assim nos levou para casa, a um lugar de compreensão de que família não é definida pela conformidade com algum ideal, mas pela disposição de estarmos juntos nos momentos mais difíceis da vida. Você já vivenciou um momento em que uma verdade dolorosa finalmente trouxe cura para a sua família? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias de resiliência e transformação. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada e lembre-se de que, às vezes, nossas maiores forças emergem das circunstâncias mais desafiadoras.